Uma das personagens mais importantes do povo judeu, na verdade, é uma mulher e é Ruth. Porque pensem que para nós a aspiração judaica é que chegue o Messias e fazemos o possível para que venha o Mashiach. Mas de quem o Mashiach descende? Do rei Davi, claro. Mas o rei Davi descende de uma mulher que inicialmente nem sequer era judia, era moabita, e ela é Ruth. Por isso, o estudo do livro de Ruth é tão crucial para aprender não só as raízes de onde viemos, mas também para onde vamos. Tudo o que está contido no livro de Ruth é algo que vai nos dar a chave para entender qual é esse processo que o judaísmo deve seguir. Sobre essa ligação, neste caso, entre uma moabita e Israel, assim como entre as nações e Israel. Por isso, tenho aqui uma pessoa que é especialista e, na minha opinião, sem dúvida, um dos maiores especialistas da América Latina no tema da relação dos judeus com os judeus, e é o Rabino Ariel Groisman. O Rabino Ariel Groisman, que tem décadas de experiência no ensino das leis universais do judaísmo e é rabino no Templo do Pazo. Ele também estudou em yeshivot, ou seja, centros de estudo judaicos em Israel dos mais altos níveis, em Vincent, Sfat e outros lugares. E Rabino Groisman, seja bem-vindo ao nosso canal. Vou compartilhar com vocês não apenas o contato para que possam entrar em contato com o Rabino Groisman, que tem muitas séries de estudos, mas também para que conheçam outros vídeos que também fizemos. Raf, bem-vindo. Quero falar sobre o livro de Ruth, que começa na festa de Shavuot, quando tradicionalmente o lemos. Como você apresentaria esse tema a outros, considerando sua importância? Shalom, shalom, Jacob, e a todos que estão assistindo ao vídeo. Claro, a história bíblica do livro de Ruth é uma história comovente, fascinante, onde a protagonista é uma mulher, Ruth, que fez todo o caminho de retorno às suas raízes e se integrou ao povo judeu, ao povo de Israel, sendo a bisavó do rei Davi, de onde viria a descendência do Mashiach. Ou seja, o livro de Ruth, escrito pelo profeta Shemuel, faz parte das escrituras do Tanakh, pois além de transmitir mensagens também nos marca algo crucial, que é que qualquer pessoa pode se integrar, se quiser, ao povo de Israel, cumprindo certas normas, e grande parte das leis de integração ao povo de Israel são aprendidas neste livro. Sem dúvida, estamos falando de cerca de 2.400 anos atrás, na época dos juízes, ou seja, um momento proto-estatal da terra de Israel, onde era muito antes dos reis, e na região de Judá havia uma grande fome. O povo de Israel estava em uma situação muito difícil. E um dos líderes daquela época, chamado Elimeleque, que também era o proprietário de terras, possuía todos os campos, e a produção de grãos, especialmente de trigo e cevada, foi exigida pelo seu povo para que entregasse parte de sua riqueza para compartilhar com seus irmãos. Ele, em sua ganância, fugiu com sua família para o lado mais abjeto, para o lado mais distante, para Moabe. Foi de lá que Ruth veio, de Moabe. Moabe ficava a leste. Era um reino que estava a leste do Jordão. Atrás dele, atrás do que se chama o Mar Morto. E nessa nação, especialmente, a Torá proíbe que pessoas desse lugar façam parte do povo de Israel, porque, historicamente, eles tinham um ódio visceral pelo povo de Israel e um desprezo absoluto. Por isso, a Torá proibiu que homens moabitas se integrassem ao povo de Israel. Mas antes, quem era Ruth? Ruth era uma princesa dessa nação, inimiga do povo de Israel, mas a origem de Ruth era Abraão. Abraão teve a Abram. Abraão teve injectou uma grande espiritualidade em todas as nações. Abraão foi o pai monoteísta absoluto e implantou a semente da bondade e do monoteísmo absoluto em dezenas de milhares de pessoas que, ao longo das gerações, foram se dispersando. As almas que Abraão formou, e uma dessas almas, essas faíscas espirituais, era a alma de Ruth, que era, por sua vez, era neta de Balaque, um grande inimigo do povo de Israel, que por sua vez vinha da semente de Ló, ou seja, de Abraão. Ruth retornou ao povo de Israel. Essa centelha de Abraão voltou ao seu povo em uma história fascinante que conheceremos. Uma das grandes incógnitas é que, se as pessoas lerem, a Torá diz, não se case com um moabita em espanhol. Bem, você não pode traduzir isso exatamente aqui, porque a Bíblia, e justamente por essa razão, você tem séries de estudo e esses detalhes
para alguém que não estuda em hebraico, passam despercebidos que está escrito na Torá que não se case com um moabita. Mas então, como Ruth pôde se casar sendo uma moabita? Se a Torá proíbe, como você pode desenvolver e perguntar sobre isso? Bem, tudo começou com Boaz, o chefe do Sinédrio. Vamos ver isso mais adiante na história, mas basicamente a Torá nos dá uma razão para isso. Por que o povo moabita, que hoje em dia está extinto, obviamente não podia fazer parte do povo de Israel? Porque no deserto, quando o povo de Israel estava exausto, os escravos recém-libertados, eles não saíram para recebê-los com pão e água, que era o mínimo de humanidade que se deveria oferecer aos que estão em situação difícil. Essa nação ingrata, gananciosa e avarenta, essas qualidades e tendências não podiam fazer parte do povo bondoso do nascimento de Abraão. Daí os sábios deduzem que quem saía para entregar essas comidas geralmente eram os homens, e não as mulheres. Ou seja, as mulheres podiam fazer parte, mas os homens não. Essa lei nós tínhamos recebido do Sinai, mas estava esquecida. E na época de Ruth, essa lei foi lembrada e ativada. Na verdade, foi ativada pela primeira vez, pois nunca antes alguém de um povo arqui-inimigo do povo de Israel havia se tornado parte do povo. Foi somente Ruth que tinha a centelha, aquela faísca que Abraão havia implantado há séculos, que retornou às suas raízes. Por isso, o versículo diz que voltaram do campo de Moabe para Jerusalém, que é o caminho que se mostra em todas as pessoas que se integram ao nosso povo, que quando concluem o processo se mostram, que as almas que originalmente estavam no povo e ao longo dos séculos, a providência fez com que fossem para diferentes lugares e voltassem. Ruth não era uma moabita comum, mas alguém de conduta moral elevada. Na verdade, o nome Ruth, em hebraico Raish Bav Bav Tav, tem um valor numérico de 606, porque 606. Se existem 613 preceitos, 7 dos 613 preceitos, que são os preceitos dos filhos de Noé, ela já cumpria. Ou seja, ela era uma noaíta praticante, era uma justa entre as nações, com consciência monoteísta, com bondade, com sensibilidade ao ambiente, e é isso que o livro demonstra nos primeiros capítulos. Vou começar a desenvolver um pouco a história. O Elimeleque, esse latifundiário da tribo de Judá, que por sua vez era filho de um dos aristocratas do povo, era ancestral de Naasson, filho de Aminadab da tribo de Judá. O primeiro que se lançou ao mar dos juncos para se abrir, vinha de uma linhagem de sábios, de santos, de pessoas aristocratas da tribo de Judá, e em si mesmo ele era o maior expoente da riqueza e bondade do povo de Israel. Esse mesmo foi requisitado em épocas de fome. Ele escapou, fugiu para o lugar mais abjeto da terra, onde estava cheio de corrupção e de degeneração, que era Moabe, e sem nenhuma consciência espiritual. Nesse lugar era certo que seus 2 filhos, Malom e Quilion, iriam se relacionar, iriam se casar com mulheres não judias dessa nação, que eram Ruth e Orpá, 2 irmãs, Ruth e Orpá. E sua esposa Noemi também os acompanhou. Deus quis que os de cima fossem derrubados por terem cortado esse laço de irmandade com o povo de Israel. Deus os puniu com fome e pobreza extrema. Elimeleque morreu antes do tempo, assim como seus filhos, Malom e Quilion, e restaram as 3 mulheres. Noemi, a sogra israelita, e as 2 noras moabitas não israelitas, Ruth e Orfa. E aqui vem o ponto. Diante dessa situação, em que estavam em absoluta carência, fome, dificuldades, sem um homem provedor da casa e sem liderança, e essas 2 irmãs eram desprezadas pelo próprio povo Moabe, que vinham de uma traição de se conectar com os arqui-inimigos israelitas. Aí vem um versículo que inicia a conversão e a imigração social, que isso é basicamente descobrir a raiz espiritual na conversão de Ruth, onde a sogra Noemi diz para ela: vá para o seu povo, volte para as suas raízes. E aí ela diz para as duas noras, para Ruth e para Orpá. Orpá aceitou voltar para as suas raízes, mas aqui, no primeiro capítulo deste livro de Ruth, o capítulo Orpá, Ruth, que tem 4 capítulos, 85 versículos, no capítulo 1, versículo 17, nos diz, bem, um pouco antes, nos diz bem claro, e Ruth disse: não insistas comigo para que te deixe, pois para onde tu fores irei eu, onde tu viveres, eu viverei. Teu povo é o meu povo e teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres,
eu morrerei, e ali serei sepultada. Assim me faça Deus, e ainda mais, se outra coisa que não seja a morte nos separar. Vendo que Naomi percebeu que Ruth estava tão decidida e determinada a ir com ela, deixou de insistir. Essa é a primeira atitude que uma pessoa tem ao se integrar ao povo judeu, uma disposição total de ligar seu destino ao do povo de Israel, viver com eles e habitar junto. As práticas e os costumes. São 4 níveis que são: onde você viver, eu viverei. Onde você for, eu estarei. Seu povo é meu povo e seu Deus é meu Deus. O monoteísmo mais absoluto, observando os preceitos e ligando seu destino ao povo de Israel, vendo essa resolução absoluta. Nesse momento, Naomi não insistiu para que ela a abandonasse. Vemos aqui que, no início, é preciso desencorajar o candidato à conversão. Mas Naomi a sogra viu que Ruth estava tão decidida e se esforçava para ir com ela, que decidiu aceitá-la. As portas da integração. Ou você consideraria, nesse caso, que Ruth é como esse arquétipo de conversão ao judaísmo? Na verdade, eu colocaria de outra forma. Nós, judeus, continuamos convertendo pessoas ou continuamos aceitando pessoas no judaísmo da mesma forma que era feito naquela época, cumprindo esses parâmetros que você acabou de mencionar, de seguir o destino do povo judeu, etc. Acho muito importante destacar isso, porque existe esse mito da super separação entre os judeus. E, na verdade, convido vocês a assistir ao vídeo que temos com o Rafael Groisman, justamente sobre as conversões. Compartilho porque lá são esclarecidos temas muito tabu e difíceis, que muitos enfrentam. Até que ponto pode ser um golpe, talvez, venderem para vocês uma conversão, ou se uma conversão é válida ou não, talvez não estejam enganando vocês, mas talvez nem sequer seja reconhecida por Israel. E todo esse assunto já conversamos, e sem dúvida Ruth é precursora desse tema. E bom, Raf, como se desenvolve então, uma vez que Ruth se junta, final feliz? Claro, nesse momento eles viajam e migram e retornam à terra de Israel. E aqui é muito importante a pessoa que, na verdade, conversão é um termo que usamos, mas a palavra mais adequada é ger ou gioret. Aquele que vem viver conosco, aquele que adota nossas tradições. No caso de Ruth, ainda mais, aquela que retorna à sua raiz. Por isso, o versículo, no mesmo capítulo 1 diz: retornaram dos campos de Moabe. Ela retomou sua centelha espiritual de Avraham, a centelha da bondade e do monoteísmo absoluto para seu povo original. E isso é o que ela vive e experimenta no processo de integração comunitária chamado conversão. Nesse caso, quando Ruth voltou, ela era uma princesa de Moabe, e se tornou uma serva nos campos de Boaz. Boaz era o chefe do sinédrio do tribunal. Ela era apenas mais uma criada, queria viver uma vida de criada. No entanto, no final dos dias, ela teve muita riqueza. Como dizem os sábios, aquele que cumpre a Torá na pobreza acabará tendo riqueza. E Ruth e o Eterno, no final dos dias, como vamos ver, fez com que Ruth fosse muito, muito longeva. E ela foi tão longeva. Os sábios dizem que ela viveu 172 anos e conseguiu ver sua descendência, seu neto e bisneto. O rei Davi, estabelecendo a capital eterna do povo de Israel em Jerusalém, e ao rei Shilomó, construindo o santuário. E sendo rei do povo de Israel, o processo de integração foi que ela começou a trabalhar no campo de Boaz. Boaz era o chefe do sinédrio, do tribunal, também da aristocracia do povo de Israel, que era parente de Naomi. E nesse caso, ao ver essa atitude, já nos dias. Riqueza, como no princípio, uma para ser sua esposa, indicando a outros homens que não se aproximem dela. Que tome parte das porções que estão destinadas aos sábios, viúvas, órfãos, aos que vêm se integrar ao povo de Israel. Ela já cumpre, já terminou sendo riqueza. O primeiro passo era que ela era uma guioré, toshav, uma cidadã residente, tornando-se responsável pelos deveres do povo. Israel e os serviços sociais, como diz o versículo, a Agigimá, teu irmão viverá contigo. Então Boaz, cumprindo essa lei, deu a ela todos os serviços sociais, moradia, alimento, vestimenta, abrigo, e ela também aprendeu todas as normas do povo de Israel, as normas de dignidade e santidade, terminou na dignidade nas relações pessoais, nos atos de bondade e riqueza. Sua sogra que a acolheu e o povo. E ela passou um tempo aprendendo os costumes do Eterno e passou um tempo aprendendo os costumes do lugar. O ato fundador é um processo. Primeiro, todo ato fundador, ou seja, é um processo.
Primeiro de tudo, começa com uma decisão sobre sua nação e sua pátria e unir seu destino ao povo de Israel, e depois um processo de aprendizado, a tal ponto que Boaz a tomou para si, preservando o nome, para que a descendência de Elimeleque não ficasse dispersa. Ele a tomou para si, casou-se com ela e ela passou a ter riqueza. Ela já fazia parte do povo do Eterno, absolutamente. No ato final, ela já era mais uma israelita, sendo permitido casar-se com ela. É isso que descrevem os capítulos 2 e 3. Eu adoro como o judaísmo sempre dá muita capacidade ao ser humano de eterno, sempre dá muita capacidade ao ser humano de se superar, de conseguir não ficar parado, de conseguir não ficar de braços cruzados. Está passando pela minha mente a história de Rabino Akiva, que para contextualizar nos dias de hoje, construindo o pano de fundo familiar de Rabino Akiva, era que não, judeus se unem ao povo de Israel, e uma pessoa como Rabino Akiva, que em uma idade muito avançada começa a querer aprender a ler, acabou estudando com crianças de 6 anos. Rabi Akiva, ele sendo um adulto e passando vergonha, mas mesmo assim, com uma determinação eterna, acabou se tornando um dos sábios, se não o mais emblemático naquilo que é a literatura. Riqueza, e vai, digamos, do topo da aristocracia e saúde, e decide ir para o mais baixo, para a fome, para o de outra nação. Da outra nação, a nação onde historicamente os judeus também foram perseguidos, e decidir dar esse salto e começar de novo a avançar, me parece muito admirável e um grande exemplo para todo aquele que está no caminho em geral, da Torá, claro, para as pessoas que buscam um mundo melhor, acabou sendo em riqueza. Que desistir e tantas coisas que se podem aprender apenas de alguns versículos, me parece maravilhoso. E para finalizar, dias construindo santeria, mais 2 pontos que quero destacar. Em primeiro lugar, sua admiração pelo povo de Israel. A admiração implica um temor reverencial por toda a tradição do povo de Israel e pelo Eterno, absolutamente sentindo-se muito pequeno, que de fato é a primeira coisa que o Código de Direito Judaico indica quando o fim de Israel diz: construindo o povo de santeria, acabou sendo perseguido. E a pessoa diz: sei que não sou digno de participar deste povo com tanta submissão e humildade. Nesse caso, é aceito. Riqueza, e é isso que diz o versículo no capítulo 2, versículo 10 de Eterno, final de Ruth. Ela se prostrou diante de Boaz, se curvou até o chão e disse: porque encontrei graça aos teus olhos para que prestes atenção em mim, sendo eu uma estrangeira. Os dias, construindo o submisso que ela tinha, era que não se sentia nem digna de fazer parte do povo. Ela queria ser, mas esse nível de ansiedade e de expectativa é o que se espera de uma pessoa que está vindo para se integrar. Boaz responde para ela: fiquei sabendo de tudo o que você fez pela sua sogra. Todos os atos de beneficência, bondade e companhia dignos da descendência do povo de Israel depois da morte do seu marido. Assim como Abraão, que deixou pai, mãe, terra natal e tradições para seguir o Eterno, você também abandonou tudo isso. Assim como todos que vêm se integrar ao povo de Israel, que abandonam suas tradições. Dias, ao construir a santeria, concluiu seu legado e une seu destino ao povo. Você veio e uniu seu destino a um povo desconhecido. Que Deus recompense seu ato. Eis a sentença, Boaz. Que seja íntegra a tua recompensa da parte do Eterno, Deus de Israel. Você vai fazer parte do Deus de Israel sob cujas asas você veio se refugiar. Este texto, Asher bat lesh lachasot tachat nafav, você vem se refugiar sob as asas da presença divina. É um termo que está sendo construído na santeria. O Midrash traz como um pintinho desamparado que busca abrigo, busca proteção, busca refúgio. Deus diz: tudo o de Ruth também é um exemplo absoluto, e depois de se casar com Boaz, conceberam e tiveram um filho ao Eterno de Israel. Deus quis que a providência divina, a centelha de Abraão que ele inseriu há 700 anos em sua história, viajasse através das gerações e dos dias, construindo, voltando à santidade, acabou se tornando riqueza, incorporando em Davi a aristocracia, a sabedoria e o legado da tribo de Judá de Boaz, e a humildade e a submissão daquele que vem de fora para se integrar com todo o esforço que isso implica, de Ruth, indicando a máxima elevação em piedade, em sabedoria e em linhagem, com a máxima humildade que isso encarnava no rei Davi. E esses vão ser os sinais do Mashiach.
Mashiach, ele não vai ser apenas um. Esses são os sinais do Mashiach, e por isso Deus dos dias e com sentido são os sinais do Mashiach. E por isso Deus fez com que da santidade acabasse saindo o Redentor de Israel. Me chama que a atenção que um dos muitos mitos com os quais eu me deparo nas redes sociais é a história de que vocês são falsos judeus. Os judeus bíblicos não existem, porque por quê? Veja que há judeus de todas as cores, de todas as, digamos, etnias, pode-se dizer, de todas as raças. Mas justamente a própria Bíblia refuta essa bolha, como você acabou de explicar. Ruth, Moabita, e daí virá o Messias, me parece revolucionário. Existe essa história de que os askenazes vêm dos casares. Não, a academia já refutou essa história, mas é que, mesmo que viessem dos casares, o que é totalmente legítimo, se os casares tivessem ido até lá, se tivessem se convertido, teriam sido aceitos e teriam sido judeus. Porque justamente, se a avó do rei Davi, bisavó do rei Davi e seu descendente, o Messias, então justamente a própria narrativa refuta essa noção antijudaica. Porque se vê que já existia. E algo que você me lembrou, Rabino, é que eu estou lendo agora este livro, chamado As Excelências dos Hebreus, do Dr. Itzhak Cardoso, que foi uma pessoa que viveu na Espanha no século XVII, e ele foi redentor na monarquia. Ou seja, era uma pessoa cristã na monarquia, mas era judeu de verdade, ou apenas escondido por causa da Inquisição. E ele decide tirar esse disfarce e vai e foge para Veneza, e lá começa desde baixo, saindo daquela aristocracia, e ele escreve uma frase que você mencionou. Ele diz: os judeus são, e é isso que pensa Cardoso, o que ele vê ao seu redor. São pessoas da corte do rei, e todos os cristãos e intelectuais cristãos da sua época, Lope de Vega, e todos esses. E ele descreve os judeus dizendo: os judeus são pessoas tímidas, humildes, de voz calma. Ou seja, ele os descreve exatamente como se espera que seja Ruth ou como se espera que seja o judeu. Fico feliz que Cardoso tenha como precedente Ruth e o Redentor dos livros, o que os torna tão importantes. Raf, para o ponto com o qual você encerraria esta conversa, e obviamente convido novamente as pessoas a entrarem em contato com o Rabino Ariel Groisman, ou pelo menos a verem suas redes sociais, para que tenham acesso ao Redentor de aulas que há sobre o tema. Como você encerraria este assunto? Claro, Ruth, a bisavó do rei Davi, de quem veio o Redentor dos reis e do Mashiach. Sobre Davi está escrito: Davi também com a humildade: quem sou eu, Israel? Quem sou eu diante dos meus irmãos, que vou governar o povo de Israel? Olhe para meus irmãos guerreiros e para mim. O versículo diz claramente: Deus vê o coração, enquanto as pessoas enxergam só o superficial, como de onde alguém vem ou se parece mais ou menos judeu. Deus sabe o que há na alma de cada pessoa, e as faíscas espirituais transcendem toda a pele, toda a cor, toda a etnia, todo o continente e toda a época. Todo aquele que é originalmente das almas de Israel. Vá como Ruth a Deus, saia quem o ama mal. E bom, Ravi, muito obrigado. E com a ajuda de Deus, que as pessoas compreendam esse processo. E novamente aqui o Ravi, não sou eu quem precisa esclarecer, porque o Ravi Groisman basicamente diz isso em todas as suas exposições. E é que os judeus, apesar de acabarmos de falar muito sobre o tema da conversão e tudo isso, o objetivo do judeu nunca foi ser proselitista. Não é porque agora estamos motivando as pessoas a terem essas dicas para se converterem. Novamente, eu tenho um vídeo com o Rav Groisman com as dicas e com a temática de como é o processo de conversão. O objetivo é que cada um seja bom, seguindo as leis noaíticas citadas pelo Rav Groisman, que Ruth cumpria, para fazermos um mundo melhor. Obrigado ao Rav pela participação. Muito obrigado e uma bênção para todo o público, já que estamos próximos de Shavuot, que é a festa bíblica, onde lembramos que há 3.338 anos recebemos a revelação de Deus no Sinai. Que recebamos a Torá com alegria e interioridade. Amém a todos.